Oi, oi, meus amores, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente iremos contar nosso testemunho, tão esperado testemunho, né? E como eu falei lá no Instagram que eu iria falar o nome das pessoas que acertassem com quem era que eu ia gravar e o que eu ia gravar, então aqui eu irei falar agora. Foram só duas pessoas que acertaram. Emily Santos acertou o que era que eu ia fazer, que era gravar o testemunho com ela, e Crevely, ai, não sei não, mulher, falar seu nome, acho que é Crevely. Crevely Leve. Vitória, não sei pronunciar seu nome, mas enfim, acertou com quem era. Então, meninas, obrigada pela interação de vocês lá. E é isso, chega de falar e vamos pro vídeo! Então, no vídeo de hoje, a gente iremos contar o nosso testemunho. O tão esperado testemunho lá no Instagram. E nunca deu certo da gente gravar, então iremos gravar hoje aqui pro canal. Então, continue assistindo para vocês serem edificados através desse testemunho, tá bom? Já vou deixar o nosso arroba aqui para vocês irem seguir a gente lá no Instagram. Então, sem muito papo, vamos lá para o que interessa, né? Primeiramente, eu irei começar a contar um pouquinho do meu testemunho. Logo em seguida, ela vai contar um pouco do dela. E aí, nós finalizamos quando nós duas juntas. Então, gente, quando eu nasci, minha mãe não era cristã. Mas ela sempre me levava para a igreja, sabe? Meu tio tinha uma igreja e ela sempre me levava para a igreja. Então, eu sou cristã desde berço. Porém, né, como todos os jovens, quer conhecer o mundo, muitas das vezes, né? Então, eu não fui diferente. Graças a Deus por aqueles jovens que nascem na igreja e permanecem firmes, que não se afastam, que não têm o desejo de conhecer o mundo, mas eu, infelizmente, tive o desejo de conhecer o mundo. E aí, eu comecei, né, a dançar. Eu não era de beber, de estar em festa, nada. Agora, dançar era comigo. Dançar, xingar, tá repreendido, era comigo, sabe? Então, através disso, a gente sabe que quando a gente tem um chamado, que a gente é escolhido, não adianta a gente correr, não adianta a gente fugir. Então, eu peguei, né, fiquei com a minha rebeldia, e aí veio a consequência, como a gente sabe que todo ato tem sua consequência, né? Então, eu peguei, comecei a dançar, ficava com rebeldia, e eu dançava, de noite ia pra igreja, como se nada tivesse acontecido, ficava lá, mas era aquela coisa, sabe? Tava na igreja com o pensamento no mundo. Eu me sentava no fundo e já ficava imaginando o que era que eu ia fazer no outro dia. Eu não sabia nem se eu ia estar viva no outro dia, mas já tava com milhares de planos para fazer no outro dia. Mas aí foi quando, né, veio a consequência. Eu tive um câncer de pele aqui no nariz. Graças a Deus não ficou marca, sequela nenhuma. Deus foi misericordioso comigo. Mas, gente, foi uma fase muito ruim. Eu nem conhecia ela ainda, ela não acompanhou essa fase minha, sabe? Mas foi uma fase muito, muito ruim. Eu tinha vergonha de sair, sabe? Eu falava para meus amigos que era uma espinha, sendo que não era. Muitas pessoas sabiam a verdade do que era. Tinha alguns amigos que eu não quis falar, com medo deles se afastarem de mim. Só que aí, graças a Deus, Deus teve misericórdia. Deus permitiu a situação para mim entender o propósito, entender que eu nasci para adorar Ele, não para estar no mundo. Aí a minha mãe me levou pro médico, aí o médico, né, pra eu não ficar triste, ele amenizou, né, falou assim por cima, só que a minha mãe entendeu o que era. Só que eu era pequena, menorzinha, quer dizer, né, acho que eu tinha os meus 13, 12 anos por aí, eu não entendi muito, até eu já sou broquinha pra pegar as coisas, então eu não entendi muito. Só que aí quando a gente foi na farmácia comprar os medicamentos que o médico passou pra mim, o farmacêutico foi bem claro, isso aí é um câncer de pele. Quando ele me disse aquilo, eu fiquei tipo, o quê? Logo no meu rosto, gente, que eu tenho uma paixão pelo meu rosto, então qualquer coisinha que viesse no meu rosto me deixa muito triste. Mas aí até aí tudo bem. Minha mãe veio pra casa, comprou a pomada que o médico passou, assim que a gente chegou em casa, eu lavei o rosto e ela colocou. Só que antes dela colocar a pomada no meu rosto, ela orou nessa pomada e aí ela colocou de manhã e de noite eu tinha que lavar o rosto de novo e colocar novamente. Tudo bem, ela colocou de manhã, quando foi de noite, ela me chamou pra colocar a pomada de novo. E, gente, quando ela tirou a pomada velha pra colocar nova, só tava uma marquinha bem pequenininha, nem parecia que tinha nada ali, sabe? Aí, pronto. Quando foi no... Ela botou a pomada de novo e quando foi no outro dia, não tinha mais nada, mais nada. Quem vê pensa que é mentira. Eu acredito que a minha mãe ainda tem as fotos. Se ela tiver, eu vou pegar com ela e vou ver se eu coloco aqui no vídeo pra vocês verem como ficou. E vocês podem ver que hoje não tem nada, graças a Deus. Mas é luta.
Tudo bem, até aí eu fiquei firme novamente e disse que não queria mais saber de me afastar. Mas aí, com a minha teimosia novamente, fui lá e fiz o quê? Me afastei novamente. Eu nunca me afastei de sair da igreja. Mas também eu estava na igreja ocupando o banco. Aquele crente Raimundo, pé na igreja todo mundo. Não estava adiantando de nada. E aí Deus usou um pregador e falou para mim que se eu não ficasse na posição, aquela enfermidade voltaria novamente. E se eu pensasse, só pensasse em sair da presença do Senhor, ou quisesse me afastar, eu iria para o leito de hospital, porque Ele me chamou para adorar Ele, para marchar na terra, não foi para servir ao mundo. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês, que quando vocês têm chamado, não adianta você correr, porque a gente somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela passou por acidentes, teve várias coisas para ela me perder. Quando ela foi... quando eu fui nascer, né, no caso, quando minha mãe foi ganhar o parto dela demorou muito, os médicos a fazer, eu nasci toda roxa, já quase como se fosse pra morrer. Se demorasse mais um pouquinho eu poderia ter morrido, ou até mesmo minha mãe. Só que aí Deus foi misericordioso e eu estou aqui, graças a Deus, contando isso pra vocês. Mas daqui pra frente vocês vão entender o restinho e agora eu passo pra ela contar um pouquinho do delas. Então, né, como Kathleen falou, né, que como temos o chamado, quando Deus nos escolhe, não adianta a gente fugir. A gente tenta fugir para um lado, para o outro. Muitas vezes somos casa rebeldes, né? Mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele nos acolhe, né? Como o filho pródigo. Deixou tudo lá e foi seguir, né? Mas o Senhor estava ali, de braços abertos para receber, né? Como ela contou um pouco do testemunho dela, né? Porque se a gente fica aqui para contar todas as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, a gente vai amanhecer o dia aqui, né? Vários, muitos milagres, né? Porque o homem não faz nada, mas sim o Senhor, né? Com a misericórdia dele, né? Como ela falou no começo da trajetória dela, a gente sempre tem, assim, o descuido de conhecer o mundo, aquele jovem cristão, né? Eu, desde pequena, aos 8 anos, eu fui cristã. Mas com o passar do tempo, eu quis conhecer o mundo também. E assim, comecei a estudar na escola e tal. E fui conhecendo algumas amizades que me levaram por um mau caminho, né? E ali eu estava com as pessoas, conversava. Eu me sentia feliz assim, mas o único preenchimento que eu necessitava era da presença de Deus, né? Tipo, eu mentia muito pros meus pais, eu bebia, eu fumava, mas o Senhor, com a misericórdia dele, ele me acolheu e ele transformou. Aí você muitas vezes pode até ver algum amigo seu nas drogas, pode ver alguma menina na prostituição, você pode até dizer, que menina feia, não sei o que, fala dela assim, mas não, creia, profetize na vida dela que um milagre vai acontecer. Porque assim como aconteceu na minha vida, aquela jovem que ninguém dava nada, aquela jovem que queria preencher aquele vazio que só o Senhor poderia preencher com bebida, com amizade que não levava a nada. Só o Senhor podia preencher. Então, se você tem passado algo na tua vida, você tem se sentido vazio, começa a buscar a presença de Deus. Porque na palavra dele, em Mateus 6:33, fala: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu estava querendo buscar o quê? As coisas do mundo. Eu não estava honrando meus pais. Eu estava querendo fluir o mundo, conhecer o mundo. Mas se eu soubesse que era tão maravilhoso assim, eu nunca tinha me afastado da presença de Deus. Mas hoje eu sou uma prova viva disso. Que o Senhor, Ele é o Deus de fazer milagres acontecer. Ele é o mesmo hoje, sempre, eternamente, igreja. Ele é o mesmo. Ele nunca mudou, Ele nunca vai mudar, entendeu? Teve um momento na minha vida, né? Que eu estava com as pessoas, mas quando eu entrava no meu quarto, sabe? Eu me sentia só, entendeu? Sabe aquilo que você tem vários amigos, vários colegas, né? Mas quando você entra no seu quarto, você começou a chorar, né?
E teve um momento na minha vida que isso aconteceu. Eu entrei numa depressão profunda. Eu me mutilava, me cortava. E as pessoas só julgavam, entendeu? Não tinha as pessoas para acolher. Porque muitas vezes você pode tá até passando isso, sabe? Algo na tua vida. Pode estar com depressão. Mas isso que você tá passando, esse vazio, essa depressão, ela precisa da presença de Deus para preencher. Porque assim como Deus fez na minha vida, Ele me levantou daquela depressão que estava cabisbaixo. Ele pode te levantar, porque eu ou ela não somos melhor que você. Nós somos igual, somos filhos do Altíssimo. Então hoje estamos aqui para testemunhar o milagre que Deus fez na minha vida e na vida dela. Ele levantou aquilo que estava caído. Aquilo que as pessoas diziam que não tinha mais vida. Ele ressuscitou. Como ele ressuscitou Lázaro. Lázaro é o quarto dia. O Senhor ressuscitou. Então ele vai ressuscitar aquele sonho que você tanto quer. Aquela alegria que você tanto quer. Aquela alegria que eu tanto queria, o Senhor me deu. Porque a única alegria que quem pode dar é o Senhor. Muitas vezes você tá querendo a alegria do mundo, da humanidade, se preencher com alegria. Você pode até se alegrar naquele momento. Momentâneo. Mas, quando a gente tem Deus, quando a gente tem a presença de Deus, é eterno. É eterna alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, hoje eu tenho a convicção que hoje eu sou alegre, eu sou feliz. Porque eu tenho o Senhor Jesus na minha vida. Eu tenho o Senhor Jesus no meu coração. Eu tenho. Então, Ele é o Deus de fazer milagre. Então, somente creia. Que seja o que você esteja passando, o Senhor, Ele vai operar na tua vida. É somente você crer e buscar a presença dEle e querer. Porque o Senhor entrou em mim, fez morada nela. Porque a gente tomou a decisão, a gente quis. Porque o Senhor, como nós dizemos, o Senhor é uma pessoa educada. Ele só entra naquele templo quando a pessoa quer. Mas se você não quer nada com Deus, Ele não vai entrar. Mas você precisa dar uma entrada para o Espírito Santo fazer morada. Fazer algo extraordinário na tua vida. Então somente creia, seja o que você esteja passando. Deus, Ele é o Deus de fazer milagre acontecer ainda. Amém? Então até aqui. Então, gente, agora eu vou contar um pouquinho de como foi que a gente se conheceu. Eu estudava no Olga. E depois de, acho que 1 ano que eu estava no Olga, ela começou a estudar no Olga também. E quando ela chegou lá, eu olhei pra ela e disse, vixe, que menina metida. Não gostei dessa menina. Ela também olhou pra mim e pensou a mesma coisa, sabe? E aquele mal que a gente tem de julgar sem conhecer? Só porque a gente olhou a pessoa ali calada, tímida, a gente já quer julgar, dizer que a pessoa é metida. Às vezes a pessoa tá com vergonha, não conhece ninguém. Mas enfim, eu nem gostava dela, ela não gostava de mim. Assim a gente seguiu há alguns tempos. A gente tirava foto, às vezes assim. Mas era aquele negócio meio falso. Não era que ele gostava verdadeiro uma pela outra. Mas até aí tá bom. Eu não tive amizade com ela, assim, entre aspas, na época que ela tava afastada e eu tava afastada. A gente se falava oi, oi, o básico. Só que aí, um certo dia, a gente resolveu se reerguer. Ela soube um pouquinho da minha história, eu soube um pouquinho da dela. Vimos que as duas eram cristãs e estavam afastadas. E aí, a gente resolveu o quê? Virar amigas. E foi a partir desse dia que a gente decidiu unir a nossa amizade, só que não uma amizade mundana, mas sim em Cristo. A nossa amizade começou a fluir. E a partir desse dia a gente começou a buscar do Senhor, sabe? Uma ajudando a outra, porque não é fácil uma pessoa conseguir sozinha. Por isso que na palavra do Senhor diz que é bom sempre que ande dois, porque se um cair, o outro vai ajudar a levantar. E foi assim que foi na nossa amizade. Nossas mães oravam pela gente, intercedia pela gente e a gente fazia o papel nós duas juntas. Nossas mães estavam intercedendo e a gente ali, uma ajudando a outra, guerreando, matando os nossos desejos, a gente foi conseguindo, a gente foi vencendo. E aí pronto, a partir do dia que a gente decidiu verdadeiramente buscar novamente, até então a gente nunca mais se afastou da presença do Senhor. É tanto que o povo falava muito que a nossa amizade era bonita, que era uma amizade isso, que era uma amizade aquilo, porque era uma amizade que verdadeiramente veio e ficou. Ela ficou unida, a gente não se separou mais disso. Aí,
Muitos ficavam olhando assim, dizendo, ah, não vai durar a amizade, que isso, que aquilo. Mas graças a Deus, quem uniu a nossa amizade não foi o homem, sim Jesus. Porque ele sabia do propósito da nossa amizade, ele sabia que nós duas iríamos lutar juntas. E aí nós duas começamos a orar juntas. Na escola a gente levava a Bíblia, na hora do intervalo a gente ficava lendo a Bíblia. Ficava cantando na escola, a gente passou a estudar integral. A gente gostava de gravar vídeo para postar no Facebook. Não tinha como a gente gravar quando chegava em casa, a gente gravava na escola. O povo passava, ficava olhando, acho que dizia que menina louca. Mas a gente não tava nem aí, a gente só queria saber em adorar. A gente parou mais de fazer isso porque veio a pandemia, a gente parou de estudar. E também ela casou, eu casei, queira que não queira, nossas responsabilidades agora são outras. Então não tem como a gente estar 24/48 junta como a gente era antes, porque agora a gente também temos outras prioridades. Mas até então, nossa amizade continua bem, graças a Deus. Sempre que ela pode, ela vem aqui, a gente fica aqui junto conversando. E é isso, e eu creio que vai ser até a eternidade a nossa amizade, em nome de Jesus. E assim a gente sempre segue, uma ajudando a outra. Quando uma tá sem força, muitas das vezes eu tava sem força, querendo se afastar, os desejos mudando, querendo entrar dentro de mim de novo. E ela vinha, sentava, conversava comigo, ela dizia, não é assim, não é assim. Você sabe tudo que você passou, você sabe que você não pode se afastar. E ali ela ia me aconselhando. E graças a Deus, primeiramente, e segundo ela, minha mãe, muitas pessoas que ajudaram, eu estou aqui firme, e ela também, graças a Deus. E é isso, né? Que nossa amizade venha a ser pra sempre. Quer falar alguma coisa? E tipo, muitas vezes você pode não ter alguém, né, tipo, pra te ajudar em algo assim, você tá afastado da presença de Deus, tipo, e não tem ajuda, porque tem momentos na nossa vida, tipo, tem alguém na nossa vida que sempre julga e não tem aquela pessoa pra levantar, né, erguer, porque é difícil, como ela falou, a pessoa se erguer sozinha. Então, se você necessita de alguma ajuda, de oração, algo, pode vir até o nosso Instagram, seja qual for o dela, o meu, e venha pedir ajuda, que a gente ajuda, entendeu? Porque na palavra do Senhor fala ali, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Na palavra do Senhor fala também que se vê um irmão caído, ajude a levantar ele, entendeu? Então aqui não estamos para julgar ninguém, mas sim para erguer aquele que está caído, aquele que está cabisbaixo. Porque como a gente estava caída antes, afastado, você tá agora, você pode ser um milagre como a gente, entendeu? A gente não tem que julgar você como é agora, só porque a gente tá assim. A gente um dia foi assim igual a você, mas Deus, ele fez milagre. Então, venha pedir ajuda a gente se você precisar, venha pedir oração, seja o que for. A gente vai estar disposto para te ajudar, seja qual for a situação. Pode chegar no privado, me ajude isso, isso, isso. E eu creio que Deus, ele vai fazer milagre, porque quem faz é ele, não o homem. É verdade. E a gente sempre esteve disposta a ajudar quem precisava. A gente não ficou tipo, ah, eu tô bem, não quero nem saber pros outros. Não. A gente sempre se importou, a gente sempre postava no Instagram. Seja lá onde a gente tivesse oportunidade, a gente falava. Se tiver precisando de ajuda, fale com a gente, não precisa ter vergonha. E assim, teve pessoas que realmente veio conversar com a gente. Teve uma menina que conversou comigo. Depois conversou com ela, eu nem sabia. E depois eu falando, pedindo oração. Ela disse, ela falou comigo também, a gente começou a orar. E a gente sempre se dispôs a estar orando pelas pessoas que precisam, tá deixando uma palavra, tá dando conselho, porque a gente um dia já teve caída, a gente sabe, entende o quanto é difícil. Então, se você estiver precisando de ajuda, não fiquem tímidos, não fiquem com vergonha. Pode chegar lá no Instagram e falar com a gente, que a gente vai lhe responder com todo amor, com todo carinho. E na base de Deus, né? Tudo com os princípios bíblicos. Não vai ser a gente falando, e sim o Senhor nos usando para ajudar vocês. Então, foi esse o nosso testemunho, né? Eu contei um pouquinho do meu, ela contou um pouquinho do dela. O nosso testemunho não é só isso, tem várias coisas, mas como ela disse, se a gente for contar aqui, a gente vai passar dias, horas, meses. Se for contar do primeiro dia que a gente nasceu até hoje, porque todo dia a gente vivemos milagre, né? Só o privilégio da gente acordar já é um milagre, um testemunho pra gente contar. Mas então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, que vocês venham ser edificados através desse vídeo, que Deus possa falar com você, compartilha com o teu amigo, talvez ele esteja precisando ouvir esse testemunho. E é isso, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar, para que mais vidas venham ser alcançadas, tá bom? Que Deus abençoe, tchau, tchau e até o próximo vídeo!